Graça e paz, amém? Queria te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Enquanto vocês abrem, eu quero dar mais um recadinho aqui que o apóstolo está pedindo. O apóstolo, essa noite ainda está em Cuiabá, né? Vai pregar, já está pregando. Certamente está pregando lá em Cuiabá nesse momento, né? E logo mais está viajando para a Colômbia. Então aquela boca poderosa de oração esteja cobrindo a vida do apóstolo, tá bom? Nesse país, nas fronteiras aí, que o Senhor possa estar guardando a vida, a saúde dele, tá bom? E que ele possa ser tremendamente usado pelo Senhor, né? Assim como ele é bênção nessa casa, bênção para as nossas vidas, que ele possa aí ser bênção, ser um canal de Deus para outras vidas e outras nações também. Amém? Amém. Esse é o papel do apóstolo, viu? Fundamentar a igreja do Senhor por onde ele passar. Amém? Todo mundo achou aí 1 Samuel? Então vamos lá. Capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as filhas. Porém a Ana dava uma parte excedente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e a tua serva te não esqueceres, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém ela respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não temas,
Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Até aqui. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, no nome de Jesus, eu quero te louvar pelo privilégio de ter a tua palavra, Senhor. De ter uma Bíblia, de poder, Pai, ler a tua Bíblia, tanto a Deus como no livro, como também no smartphone. Pai, em tantos outros lugares temos acesso à tua palavra. Obrigado, Deus Santo, por esse privilégio. Obrigado, Pai querido, porque a tua palavra fala com as nossas vidas. Obrigado, Senhor da glória, pelo teu amor, Pai, e nos conceder tamanho privilégio de tê-la em nossas mãos, em nossa casa, Pai, constantemente. Deus Santo, eu coloco a minha vida mais uma vez diante do Senhor e te peço que o Senhor use a minha vida. Porque assim como eu já disse outras vezes sobre esse altar, Pai, de mim mesmo eu não tenho nada. Nada do que eu falar, nada do que eu expressar aos meus irmãos, Pai, poderá suprir, Pai, a sede da alma deles. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é detentor, Pai, de uma água, Senhor, que sacia toda sede, de uma água que supre, de uma água que vivifica, de uma água que limpa, de uma água que restaura, de uma água que cura, de uma água que faz viver. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que a tua água jorre, que a tua água, Pai, alcance os meus irmãos e também a minha vida, porque eu também, Pai, sou carente e necessitado dessa água. Em nome de Jesus eu te peço, fala, Senhor, com teu povo e com a minha vida também, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Amados, essa é uma passagem muito conhecida que fala sobre como que Samuel veio ao mundo, né? Então a história conta de Eucana, que de ano em ano subia para adorar ao Senhor em Siló, e ele tinha duas mulheres, né? E Penina era uma mulher fértil, né? Uma mulher que engravidava com facilidade, tinha vários filhos já de Eucana, e ele tinha Ana, que era a mulher que ele amava, porém Ana tinha madre cerrada. Ana era estéril, não podia ter filhos. E constantemente, conforme nós lemos aqui, Penina irritava Ana, perturbava Ana, se colocava diante de Ana como a sua rival, como aquela que menosprezava, desprezava, fazia dela menos por ela ser estéril. Nos dias de hoje, quando a gente conhece uma mulher, né, ou até mesmo um homem que não pode ter filhos, a gente sabe, não sente muito por isso, mas dentro do contexto aqui, dentro da época e do povo, ter filhos era algo tremendo da parte de Deus. Que de fato hoje também é algo tremendo, também é muito bênção, né? Mas naquele tempo não ter filhos era um peso terrível. A pessoa era apontada constantemente, a pessoa era rotulada, e assim era a vida de Ana, rotulada por Penina principalmente, né? Que constantemente a irritava com isso. Só que a Bíblia fala aqui que de ano em ano Eucana subia, e de ano em ano Penina vinha sofrendo essas afrontas, sofrendo essas humilhações por não conseguir ser mãe. E até que um dia, diante de um desespero, como ela mesma diz, uma amargura de espírito, ela se coloca diante do Senhor de uma forma diferente. E ela clama ao Senhor, ela se derrama ao Senhor em lágrimas, e algo acontece, algo movimenta os céus, algo movimenta o coração do Senhor a olhar de forma diferente para a vida de Ana, e a tocar a madre, tocar o ventre, tocar aquilo que era morto em Ana, e fazer ressuscitar. Amém? Deu para entender?
Glória a Deus. A minha pergunta, o que ficou muito no ar, eu me pergunto isso há um bom tempo já. O que teria sido se Ana não tivesse tido essa atitude? O que teria acontecido? Certamente, amados, iria continuar se repetindo de ano em ano, mas atingiria diretamente a vida de Ana. No máximo a vida de Eucana, que era esposo por amar, certamente desejava o filho dela. Mas para a nação de Israel, isso seria um impacto terrível. Porque era um país, era uma nação que já vinha passando por momentos complicadíssimos, tanto espiritual quanto ali de sacerdócio, de juízes. Nós vimos aqui que falava dos 2 filhos de Eli, que foram 2 sacerdotes terríveis, que usurpavam o povo, que roubavam o povo, que não faziam nada conforme o Senhor havia determinado. E Eli, por sua vez, era profeta e juiz também sobre a nação. Mas quando se tratava dos 2 filhos, Eli era cego, mudo e surdo. Não via, não ouvia e não tomava atitude nenhuma. E a nação perecia por causa disso. Porque eles eram os homens de frente da nação. Eles eram aqueles que conduziam o povo. E infelizmente eram 2 homens, juntamente com o pai que não os corrigia, conduziam o povo ao pecado, conduziam o povo ao engano. E o clamor de Ana impactou e mudou a história da vida dela, da vida de Eucana, mas também mudou a história de todo Israel. Quando Samuel nasce e ela devolve ele ao Senhor, ela se alegra muito com o nascimento, mas ela não arreda o pé do seu propósito. E o propósito era: Senhor, se eu tiver um filho, se o Senhor me conceder um filho, eu devolverei ao Senhor, para que ele passe todos os dias da vida dele no templo do Senhor, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Isso fala diretamente do voto de Nazireu, um voto, uma vida de consagração, que era muito comum nessa época para os profetas, os sacerdotes, para os juízes de Israel. E ela já estabelece isso diante do Senhor. E o Senhor estende os ouvidos e aceita o voto de Ana. Samuel nasce, Samuel vai para o templo, é criado no templo e de ano em ano recebe a visita de sua mãe, e recebe roupas dela. Samuel cresce tanto em estatura quanto em conhecimento de Deus. E ainda jovenzinho, Samuel tem um encontro tremendo com Deus, com a voz audível do Senhor, o chamando, e já começando a usar a vida de Samuel, primeiramente para falar diretamente contra o próprio Eli, que era aquele que estava à frente, como também já para começar a trazer direções, começar a trazer caminhos retos do Senhor para a nação. E rapidamente Samuel continua a crescer, e ele traz a palavra da parte de Deus, que era um decreto, que o tempo de Eli havia acabado, o tempo dessa discrepância de Eli e seus filhos haviam acabado. E o povo certamente já olhava para a vida de Samuel, enxergando Samuel como um grande sucessor. E assim Samuel foi. Assim Samuel se estabeleceu como o sucessor de Eli, como um profeta e como um juiz tremendo do Senhor sobre a nação de Israel. E tudo isso, amados, pela oração, pelo clamor de uma mãe, de uma mulher que era desprezada, de uma mulher que era aquela tratada como a coitada. Dali não sai nada, dali não... E ela é infértil, não
ela não é fértil para poder gerar. Sabe o que eu aprendo com essa passagem? Que eu já li e reli, eu sou apaixonado por essa passagem. É que muitos andam como andam. Muitos na casa do Senhor andam como andam. Tem um Senhor que ama, tem um Senhor que tem prazer em dar uma porção grandiosa para a vida dela, dele, mas anda como anda. Até se coloca diante de Deus e busca, ora, intercede, clama, mas não consegue atingir o máximo de si no Senhor. E muitas das vezes se deixa esmurecer pela palavra do seu adversário. Muitas vezes se deixa se derrubar, retrocede naquilo que o Senhor tem pela palavra do seu adversário. Mas nessa noite, o que eu tenho para te dizer é que é o tempo da sua madre ser fértil. É o tempo da sua madre se estabelecer em Deus como uma madre fértil. Sabe, queridos, talvez você olhe para a sua vida e olhe para o seu dia a dia, para a sua perspectiva de vida, e você enxergue única e exclusivamente assim: olha, eu vou à casa do Senhor, eu já rendi a minha vida a Ele, eu vou morar no céu, glória a Deus por isso. E talvez o teu coração, talvez a tua alma, o teu espírito tenha se aquietado nisso. Só que assim como aquela nação, a nossa nação hoje necessita gritantemente, desesperadamente por Samuel, por Samuéis. Talvez o teu sonho, talvez o desejo ardente do teu coração é não ser um Samuel, é não ser um Elias, é não ser um João Batista, mas algo tem que arder dentro do teu espírito, algo tem que arder dentro de você, que é o clamor que havia na boca de Ana. Porque nós acabamos de orar aqui na frente por uma geração de pequeninos, e constantemente, todos os domingos, eu tenho ouvido que essa é a geração de apóstolos, profetas, intercessores, adoradores, missionários. Essa é uma geração que vai voar nas asas do Espírito e vai alcançar aquilo que nós não alcançamos, o Senhor. Mas isso, amado, só vai acontecer se houver um clamor, se houver um pranto, como havia nos lábios de Ana. Eu sei que muitos aqui são pais, e eu não sei como você tem orado pelo teu filho, não sei como você tem intercedido pelo teu filho, mas saiba que o teu filho pode fazer a diferença sobre essa terra como nenhum outro homem, como nenhum presidente, como nenhuma presidenta, como nenhum outro governante pode fazer. Assim também pode ser com a tua vida. A palavra de Deus diz que Caleb tinha 80 anos. Quem aqui tem 80? Glória a Deus, ninguém tem 80. Então todos aqui podem alcançar mais do que Caleb alcançou. Amém? E ele dizia que ele tinha o quê? A virtude, que ele tinha a disposição de um homem de quanto? De 40. Da metade da idade dele. Amém? Amém. E Samuel marcou aquela geração, marcou aquele país, aquela nação, de tamanha forma, vindo de uma mulher, vindo de uma linhagem, de uma mulher que tinha um histórico de não ter filhos. Mas eu louvo a Deus, porque Deus tem algo com as mulheres estéreis na palavra. De várias estéreis nasceram homens tremendos da parte do Senhor. Por isso, nessa noite, eu te convido a não se comportar como Ana,
a não desistir do teu sonho, a não desistir de clamar ao Senhor, não desistir de cair em prantos diante do Senhor, porque vale a pena, vale a pena chorar, vale a pena se debruçar, se derramar na presença dEle, vale a pena, ainda que as circunstâncias, ainda que você olhe ao redor, vale a pena. Não desista daquilo que o Senhor tem, não desista das promessas. E olha que Ana não tinha nenhuma promessa, ela não tinha nenhuma palavra, nenhum profeta chegou: eis que te digo que você vai ser mãe de nações, você terá muitos filhos. Ninguém tinha feito isso por ela. Mas quando não há palavras liberadas, é o momento de se levantar e buscar essas palavras da boca do Senhor, porque em algum momento o Senhor liberou: ei, ventre, volte a gerar, foi para isso que eu te criei. E você não vai gerar qualquer um, você vai gerar um que vai mudar a história dessa nação, você vai gerar um que vai estabelecer reinos, você vai gerar um que vai ungir reinos, que vai ungir reis, vai ungir profetas, estabelecerá escola de profetas. Assim foi com a vida de Samuel. Samuel se estabeleceu sobre aquela nação como o homem mais importante, a figura mais importante, mas porque ele sabia, ele tinha plena consciência de quem estava com ele, levando o nome de quem? O nome do Senhor dos Exércitos à frente dele. O que hoje acontece, amados, é que o que parece é que deixamos de crer nisso, deixamos de acreditar, ouvimos muito mais aquilo que o noticiário fala sobre a nossa nação, ouvimos muito mais o que as rodinhas estão falando, criticando, e nos deixamos muitas vezes nos levar por esses comentários, participamos deles, mas não choramos pelo Samuel. Não choramos por aqueles que vão mudar a história. Não nos posicionamos como aqueles que podem mudar a história. Porque hoje também podemos nos posicionar como homens e mulheres de Deus, a se estabelecerem no Senhor, a romper os céus dessa nação, e uma intercessão profética em tamanha magnitude aí que toda a história do governo pode sim ser mudada. E não só do governo, a história das nossas vidas, a história dos nossos familiares, a história dos nossos vizinhos, amigos, filhos. Assim podemos, queridos, entendam uma coisa: quando o Senhor Jesus daquela cruz disse: está consumado, isso quer dizer que tudo o que eu tinha que fazer, tudo o que eu tinha que romper, tudo aquilo que eu tinha que conquistar para eles, eu fiz. Está à mercê deles agora, buscar, está à mercê deles, trazer para a vida deles e fazer toda a diferença sobre essa terra. Essa é a maior verdade do Evangelho. Não existe receita, não existe uma receita miraculosa. Faz assim. Queridos, está na palavra. Está na palavra. O reino de Deus é ganho à força. As coisas espirituais são ganho, é ganhado pela força, pela insistência. Nenhum desses homens e mulheres da palavra de Deus, você vê que foi fácil. Não é fácil. Se alguém encontrar na palavra de Deus que é fácil, mostra para mim, por favor. Porque não tem. Mas em nenhum versículo você encontra que é impossível. Nenhum versículo você encontra que é impossível. E é nisso que nós temos que nos apegar. Se o Senhor Jesus liberou, está liberado. Se o Senhor Jesus conquistou, está conquistado. O nosso papel é avançar, o nosso papel é se mexer, o nosso papel é nos posicionar, nos levantar debaixo de uma palavra dessa e caminhar para o alvo, caminhar para aquilo que o Senhor tem, independente das notícias, independente do que as pessoas estão falando. O Senhor te escolheu, o Senhor te marcou, o Senhor te chamou, independente do teu histórico, independente da tua família, independente de tudo
a dizer: e se Ana não tivesse se posicionado dessa forma? O que seria? Certamente o Senhor estabeleceria outro. Mas a vida de Samuel não teria tido o impacto e o efeito que teve. Sabe, irmãos, além de Samuel, muitos outros homens e mulheres têm marcado as gerações. Muitos homens e mulheres têm marcado. Obrigado, Thaís. Deus abençoe. Muitos homens e mulheres têm marcado a sua nação e a sua geração. Assim, queridos, temos que ser as nossas vidas. Assim tem que ser o nosso dia a dia. Temos ouvido constantemente que os dias são maus, e de fato os dias são maus. A palavra ela tem que se cumprir. Jesus está às portas. Jesus está voltando. E é por isso que os dias estão maus e ficarão ainda pior. Mas a promessa sobre o povo de Deus é que algo seria diferente com o povo dele. Algo seria diferente. Também a promessa do Senhor que nos últimos dias a presença dele seria diferente no meio do teu povo. A presença dele tocaria o povo de uma forma diferente. A promessa do Senhor é que haveria conversões em massa. Muita gente se convertendo, muita gente vindo. Mas, gente, para tudo isso acontecer, quem que vai fazer isso? Quem que vai ser o canal do Senhor? Domingo passado, foi uma palavra tremenda e eu fiquei na porta. Eu estava com a Sofia e tal. E eu vi a hora que a grande maioria que está aqui veio para frente e se colocou diante do Senhor. E eu fiquei no fundo ali falando com o Senhor, sabe? Falei, caindo, a ficha vai caindo da gente conforme a palavra. E eu ouvi claramente o Senhor como se fosse perdão da expressão, mas um tapa na minha cara. O Senhor falava mais ou menos assim: se a metade do que às vezes as pessoas pedem para benefício próprio, elas clamassem e pedissem pela salvação, vocês já teriam ganhado essa cidade toda. Vocês já teriam ganhado essa cidade toda. E a minha igreja teria ganhado essa nação. O problema é que somos doutrinados a olhar, muitas vezes, só para a nossa necessidade. A olhar somente para aquilo que nós necessitamos. A Bíblia não fala claramente ali, não deixa explícito, fala da amargura do coração de Ana. Mas eu não sei até onde Ana também não clamava pela nação, não chorava pela nação. Eu sei que o ato dela, a atitude dela, de se derramar ao Senhor e clamar, chorar na presença do Pai, fez toda a diferença. Talvez você tenha olhado única e exclusivamente para a sua vida financeira, única e exclusivamente para o seu casamento, única e exclusivamente para a sua saúde, para a sua casa, para os seus, para o seu carro que você precisa trocar, para o seu emprego que você precisa de um melhor, para a sua conta lá no banco, sua poupança que precisa ser maior. Mas, meu irmão, o que eu ouvi da parte do Senhor naquele domingo passado, para mim fez todo sentido. Que o Senhor, quando nós alegramos, eu entendi um versículo que a Elisângela vive a me explicar, que a alegria do Senhor é a nossa força. E a Elisângela explica esse versículo várias vezes, que quando nós alegramos ao coração do Pai, Ele tem prazer em fazer pelas nossas vidas. O Senhor se alegra de você estar aqui hoje. O Senhor se alegra de você poder ouvir essa palavra. Mas você quer ver Deus de fato
levantar do teu trono e vir no meio da tua vida, vir sobre a tua vida, ganhe vidas. Traga vidas para a presença dele. Chore por vidas. Houve um homem, eu acho que eu já falei dele, que morava na Escócia e se tornou um grande intercessor. A Escócia vinha assim dominada pelo catolicismo romano, totalmente dominada, e ele havia saído desse país, fugido para não morrer. E ele volta depois de um tempo, e um ano depois da vida desse homem novamente para o país dele, o parlamento daquele país declara que a religião predominante era o protestantismo, pelas orações de um homem. Mas o relato, o testemunho de vida dele conta que a mulher dele ia falar: John, vai comer, vamos almoçar. Ele falava para ela: mulher, como eu posso almoçar se a minha nação está indo para o inferno? Como eu posso parar para comer e deixar de chorar por eles se eles estão indo para o inferno? Sabe, queridos, eu não estou dizendo que é para você deixar de comer. Eu não estou dizendo que é para você pedir conta do seu serviço e dar todo o seu dinheiro. Mas eu estou dizendo uma coisa, que é tempo de clamarmos por mais vidas, de clamarmos para que esse país seja mudado, de clamarmos para que essa cidade seja mudada, de clamarmos para que os nossos vizinhos se convertam, de clamarmos para que o bar de frente da nossa casa se feche e se torne uma igreja de crentes verdadeiros e fervorosos no Senhor. É tempo de clamar. Nenhum avivamento até hoje que já ocorreu sobre essa terra foi sem clamor. Se você lê Atos 2, você vê que eles estavam unânimes, reunidos, no partir do pão, perseverando, orando nas orações, no partir do pão. Se você for pesquisar e ler sobre a Rua Azusa, tudo o que aconteceu na Rua Azusa é porque crentes se posicionaram em oração. Se você for ver lá em Almolonga, uma cidade inteira, e é recente, não é do século passado, é bem recente isso, foi inteiramente transformada, mudada, restaurada, porque um pastor, ao ter uma arma colocada na sua boca, no final de um culto, se levantou em Deus, não arrecou, se posicionou em oração, convocou mais pastores, e a história daquela cidade se mudou. A história daquela cidade mudou. Isso está no YouTube, isso não é a história da carochinha. Hoje, a mudança desse lugar foi tamanha, tão grande, que as cientistas do mundo inteiro vão para aquela cidade estudar o solo daquela cidade, porque era um solo arenoso, estava virando deserto, de tanto pecado que tinha. 80% da população era viciada em álcool. Era normal acordar de manhã e ver inúmeras pessoas caídas nas calçadas de tanto beber. Eles tinham lá um ídolo, que eles viviam adorando um ídolo que era um boneco sentado na cadeira, dentro de um barraco no alto do morro. Hoje, aquela cidade que era infrutífera, os cientistas vão estudar o solo, porque tudo que planta dá, tudo que planta nasce em proporções que não tem lugar nenhum do mundo. Cenoura do tamanho do braço de um homem, cacho de uva, são em proporções bíblicas as coisas, por causa que um homem se posicionou. Um homem olhou e falou: não, eu não vou fugir como os demais, porque havia uma história de todo pastor, todo missionário que tentava se estabelecer naquele lugar era derrotado, era vencido, fugia de medo, mas aí encontraram que era no naipe de Samuel. Estava tudo errado, mas vamos consertar, porque o Senhor é comigo. Se entende, amados? Se entende? Glória a Deus porque temos a salvação. Glória a Deus porque temos a salvação.
mas eu não estou contente só com a minha salvação. Eu não estou contente com a minha salvação. Aliás, só com a minha salvação, perdão. Não estou contente só com isso. Eu não estou satisfeito de ir para o céu, mas saber que o meu vizinho, saber que o meu amigo que jogava bolinha de gude comigo em casa está indo para o inferno. Eu não estou satisfeito com isso. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu estou satisfeito com tudo que Deus me deu. Glória a Deus. Tenho um apartamento, eu tenho um carro, tenho esposa, filhos. Glória a Deus. Glória a Deus de onde Deus me tirou. Mas eu sei que tem mais. Eu sei que tem uma cidade para ser conquistada. E nós carregamos esse nome de conquista. Não é à toa. É porque nós vamos sim ganhar essa cidade. Nós vamos sim ganhar essa cidade. Ganhar as vidas dessa cidade para o Senhor. Nós vamos sim ver com os nossos olhos essa cidade 100% convertida ao Senhor Jesus. Eu não estou satisfeito só com isso. Eu sei que tem mais. Tem mais. Tem mais. E eu trago essa palavra hoje. Não é da minha cabeça apenas. Eu trago essa palavra porque eu sei que eu estou diante de homens e mulheres capacitados no Senhor, que tem muito de Deus para fazer, tem muito de Deus para impartir sobre essas vidas. É por isso que eu trago essa palavra nessa noite, para você se levantar no Senhor com uma outra voz, se levantar no Senhor com uma outra palavra, deixar sair dos seus lábios vida, porque é isso que essa cidade necessita, é isso que esse bairro necessita, é isso que as vidas necessitam. Vida, e vocês estão transbordando em vida, vocês consomem da vida todas as semanas, vocês têm a vida em vocês todos os dias, vocês foram comprados por essa vida, vocês foram comprados por essa vida está impregnada em vocês, essa vida está enchendo vocês, e vidas necessitam ser cheias dessa vida que vocês têm. É por isso que eu estou trazendo essa palavra, porque eu sei que eu estou diante de homens e mulheres iguais a Samuel, que podem fazer toda a diferença sobre essa cidade, toda a diferença no seu trabalho, toda a diferença na sua escola, toda a diferença. Eu estou diante de homens e mulheres que estão capacitados no Senhor a mudar a atmosfera. Essa semana, e eu me deparei num desses, essa semana, eu até contei para eles antes. Eu fui ver um trabalho lá, eu precisava conversar com uma pessoa no serviço. Não é muito grande, tem muita gente que eu não conheço até hoje. E eu fui atrás de um rapaz para poder falar com ele a respeito de uma compra de um negócio lá. E eu entrei numa sala para procurar esse rapaz, havia duas pessoas sentadas e havia um homem, mas dando um chá de vida no rapaz, batendo. O rapaz tentava falar um versículo em cima. E a primeira instância eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aquele rapaz tentava falar, e eu para ver na hora que o cara era crente, né? E tome Bíblia, não deixava o cara respirar. Até que o cara começou a tremer. Eu até comecei a orar e interceder, eu falei, meu Deus, quem sabe, qual dos dois será que eu preciso falar? Quem é um dos dois? Eu falei, bom, que cara endemoniado, eu vou ajudar aqui a expulsar, eu vou deixar o irmão acabar de dar surra aí, porque está sendo edificante, eu creio. E aí acabou que ele tremendo, né? Eu estava apanhando, tremendo, abriu a porta e tudo, só passar. Aí o outro pegou um copo d'água, maior tranquilidade. Pois não, querido, posso te ajudar? Eu falei, então eu estou procurando fulano de tal. Ele, esse rapaz que acabou de sair. E com um sorriso no rosto, eu fiquei meio assim, sabe? Eu falei, obrigado, viu? Deus abençoe, obrigado. Eu preciso falar rápido com ele. Eu não sei o que aconteceu com aquele moço, eu precisava falar logo com ele. Fui atrás dele, aí ele virou para mim, desculpa, mas você chegou ali, eu nem te conheço, eu acredito que aquele rapaz também não te conhece, mas ele não respeita a religião do outro. Ele não respeita a religião do outro. Ele acha só dele a certa. E eu quero. E aí, já que tocou em religião, eu fiquei curioso. Eu falei, mas
desculpa perguntar, mas qual que é a sua religião? Aí ele, não, eu sou sacerdote de Umbanda, eu sou pai de santo. Eu fui ficando assim. Eu sou pai de santo, eu sou sacerdote de Umbanda, eu fiz teologia em Umbanda, tarará. Aí ele já mudou de assunto. Aí eu falei o que eu precisava, e ele tremendo ainda, foi para a sala dele. Aí eu saí dele da conversa dele, encontrei com o crente que estava dando uma coça nele de Bíblia. Aí o crente também veio, rapaz, né? Só falar com vocês são rápido lá e tal, mas você viu tudo aquilo que estava acontecendo? Eu falei, não, eu entendo, perfeitamente entendo, fique em paz, não tem nada, não, que isso. Ele falou, sabe o que acontece? Eu estava sentado ali, e uma moça que senta atrás fez uma pergunta para ele, e ele começou a vomitar todo aquele lixo. E ele falou assim, ele falou para mim, a Bíblia diz que a gente deve disseminar a palavra no tempo e fora do tempo. E eu não pude suportar ver ele vomitar todo aquele lixo dele em cima daquela moça e dentro daquela sala que eu unjo todos os dias, que eu oro pelas vidas que estão ali todos os dias. Aquilo é meu. A fábrica não é minha, mas enquanto eu estiver aqui, aquelas pessoas vão estar no Senhor. Eu não admito ir embora daqui sem saber que eles foram ganhos para Jesus. Inclusive ele. E aquilo para mim, sabe, eu fiquei assim, parei e falei, Deus, esse irmão está certo mesmo. Às vezes a gente se restringe, né? Às vezes a gente fica ali, fica com receio de falar um versículo para uma pessoa, fica com receio, e ele deu uma coça, o homem apanhou, gente. Mas pensa que o crente metralhador. Só que com uma diferença. Apesar dele estar exaltado, era nítido, desde a hora que eu entrei. Ele falava com amor. Ele falava com amor. Não era uma disputa religiosa. Não era uma disputa do que era certo e errado. Era uma disputa por uma vida. Porque em seguida a frase dele foi, André, eu não admito que um moço jovem, bonito como ele, formado, inteligentíssimo, vive no engano e vai para o inferno. Eu não admito isso. E eu fiquei a pensar, sabe? Eu saí dali, eu fui ver um equipamento, uma máquina lá com outro rapaz depois, mas isso ficou dentro de mim. Quantas pessoas que eu tenho admitido ir para o inferno? Quantas pessoas têm passado pela minha vida? Quantas pessoas têm estado ao meu lado? Quantas pessoas? E até quando vai ser assim? Mas no domingo passado, quando Deus falou isso, eu entendi o que a Elisângela já me explicou várias vezes. O que é alegrar o coração do Senhor? Você quer alegrar o coração de Deus? Quem quer alegrar o coração de Deus? Ganhe vidas para Ele. Faça com que vidas se rendam aos pés dele. Faça com que vidas declarem o senhorio de Jesus sobre a vida delas. Façam com que vidas de fato sejam transformadas no Senhor. Se você não tem hoje uma disposição, não consegue fazer isso, chegar de cara, porque quem evangelista tem uma facilidade muito grande de abordar uma pessoa e já com Jesus, né? Fala duas palavras de nome de Jesus. Irmão, se você ainda não tem isso, ore. Comece a buscar o Senhor para que você tenha. E comece a orar, a se derramar diante de Deus, para que a salvação toque a nossa terra. Que a salvação toque os lares. Que a salvação toque a padaria, os bares, os prostíbulos. A salvação entre. Salvação. Deixe fluir salvação. Na vida da tua parentela, na vida dos teus filhos, na vida dos seus familiares. Ore e não cesse de orar. Não cesse de orar, irmãos. Não é em vão.
Eu não sei se eu contei o testemunho aqui da minha avó. Minha avó era crente, eu acho que eu contei, não lembro. Mas se eu não contei, quem não ouviu, ouve de novo, glória a Deus. Minha avó é crente há mais ou menos uns 50 anos. E ela tinha um filho que viveu a vida toda com ela, nunca casou. E deu muita dor de cabeça, muito problema. Uma série de coisas, deu muita dor de cabeça. E meu avô faleceu e ficaram só os dois. E ele ficou muito doente. Foi internado e tal. E quando ele saiu do hospital, ele chegou na casa dela, voltou para casa, sentou no sofá. Mãe, chama o pastor da sua igreja. Ela estranhou um pouco. Mas por quê? Chama o pastor lá, preciso falar com ele. E ele é um homem muito grossão, né? Um jeitão muito antigão, o jeitão dele. Muito estúpido, então, o jeitão de falar, meio brutão. O pastor veio. E o pastor começou, logo de cara, começou a falar de Jesus para ele. E ele aceitou Jesus ali. E a enfermidade, né, só aumentou no corpo dele. Ele voltou a ficar internado e morreu. E aí, né, eu não estava tendo tanto contato com ele. A primeira coisa que doeu dentro de mim, meu Deus, é salvação. Oh, meu Senhor. Tal. E fui pro velório. Chega no velório, gente, a Elisângela está aqui em prova disso. Ele estava lá no caixão, mas uma expressão, sabe, de paz, uma expressão assim que. Minha avó chorando no canto, eu sentei, conversei um pouco com ela, tal. Aí chega o meu primo. Fui lá pegar as roupas lá, fui pegar a roupa dele lá para vestir, que a avó queria colocar a melhor roupa que ele tivesse. Queria que ele fizesse uma roupa bem bonita, né? Um terror até com a camisa da Duda Lima, todo calça, né? Bonitão e tal. Aí ele falou, só que eu achei um outro negócio no armário. N cadernos lá, né? De coisas que ele escrevia. Só que uma coisa me chamou a atenção, olha aqui. Aí ele mostrou uma foto no celular para mim. Mostrou para Elisângela também. Com a letra dele de fora. No dia, tal, foi o dia que o pastor esteve lá. O pastor fulano de tal esteve em casa. E orou comigo, falou de Jesus para mim. E eu entreguei a minha vida para ele. E uma frasezinha que daí eu faltei só dar pulo dentro do negócio, né? E foi de coração. Eu me entreguei de coração. Aí eu fui com a minha avó chorando, eu voltei a conversar com ela, daí deu um circuiti primeiro. Falei, não, peraí, minha avó 50 anos de crente, tá chorando o quê? De um filho que só deu problema, mas Deus honrou a oração dela. Deus honrou. E foi isso que eu fui falar para ela. A hora que ela falou, então, eu falei, vó, eu entendo que dói, porque é separação. Mas vó, a senhora não consegue entender que é momentâneo. É momentâneo, vó. O que importa de tudo isso, vó, é que Deus honrou a tua oração. Ou a senhora não orava por ele? Ela, todo dia. Eu falei, então, vó, é motivo para a gente estar rindo. Porque Deus honrou a sua oração. E assim, amados, são inúmeras coisas. O importante para a gente, e o que vale para um crente, é continuar a ser reconhecido e visto como um povo que ora. Um povo que ora. Um povo que ora, um povo que clama. Não é um povo que esmorece na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo. Ou então, né? Eu já orei. Irmão, você já orou? Continua a orar. Continua a orar. Continua a clamar. Até que aconteça. Até que aconteça, meu irmão. Ou até que você escute do Senhor. Chega. Não é mais para orar. Enquanto isso não acontece, queridos, ore, clame, se derrame na presença dele. Porque só assim você vai ver milagre.
Só assim você vai ver milagre. Um outro homem que fez toda a diferença no seu país, muito conhecido pelos sermões e pelos livros, né? Que é Jonathan Edwards. Foi um homem comum para o seu tempo. Foi um homem que buscava tanto o Senhor, que os relatos das pessoas que o conheceram, que o conheciam na época, dizem que a consagração dele só perdia para o apóstolo Paulo. Tamanho, né, tanto intelectual quanto em consagração. Um homem magro, com rosto fino, de tanto orar e jejuar, mas viveu o avivamento. Viu o avivamento, participou diretamente do avivamento. Porque é um homem de oração, um homem de profunda oração. Tem um sermão dele, eu acho que o Léo já viu esse sermão, que eu já conversei com o Léo, que é Pecadores nas mãos de um Deus irado. E é um sermão que, olha, é muito antigo, vem esse livro dele, tem no YouTube, tem relatos dele, tudo quanto é lugar, todo mundo conhece. E muitas vidas foram salvas. Diz que quando esse homem pregou esse sermão, as pessoas se agarravam nas pilastras da igreja, porque eles tinham a sensação, a convicção que eles iam cair no inferno por causa do pecado. Só que ninguém conta, poucas pessoas contam quando falam disso, que 3 dias antes dele pregar, ele se trancou no quarto, ele não comeu, ele não bebeu, ele só saiu de lá para o banheiro e clamava uma única coisa: Senhor, me dá a Inglaterra. Senhor, me dá a Inglaterra, porque senão eu morro. Senhor, me dá a Inglaterra. Agora eu vou falar para você, diante de tudo que a gente tem ouvido, será que não é tempo que eu e você começar a amar? Senhor, me dá Jacareí. Senhor, me dá meu bairro. Senhor, me dá minha rua. Senhor, me dá os meus parentes. Senhor, me dá os meus amigos. Senhor, me dá a minha escola. Senhor, me dá o meu trabalho. Será que não é tempo, querido? Será que não é tempo? Será que não é tempo de parar de esperar um avivamento, que é uma promessa, e ser a promessa do avivamento? Ser um estupim para fazer o avivamento pegar fogo? Será que não é tempo disso? Será que não é tempo de deixarmos de nos acovardarmos em meio a tantas situações e se levantar como uma voz que clamava no deserto, endireitando o caminho do Senhor? Porque independente de você gritar ou não, o Senhor está voltando. Mas ainda temos a chance de sermos a voz. Ainda temos a chance também de clamarmos a essas vidas, para que eles venham, porque o Senhor está à porta. O Senhor está à porta. O Senhor está à porta. Fique de pé no seu lugar. Pai, eu oro agora, Senhor, para que uma convicção maior do que nós temos hoje, Senhor, caia sobre as nossas vidas, Pai. Venha da parte do Senhor, da parte do Teu Espírito. Um dia, Senhor, o que o Senhor tem de mais precioso, de mais sublime, santo, que até me faltam palavras para poder descrever o quão precioso Ele é. Ele se doou numa cruz, Ele se rendeu naquela cruz, Ele se entregou. Pai, eu te louvo porque ao olhar para a Tua igreja nessa noite, eu sei que não foi em vão, mas eu sei, Pai, que muitos ainda, Pai, muito mais do que os que já conhecem, necessitam conhecer, Pai. É maior o número daqueles que ainda não conhecem do que os que já conhecem, Pai. E nessa noite, Pai, eu te peço que uma convicção, Pai, assim, ó Deus, como foi, Pai, na Tua igreja em Atos, Pai, que quebrantar como foi
sobre a vida de Ana, Pai, ao clamar e a pedir Samuel, mesmo sem saber do impacto que ele teria sobre a nação de Israel. Eu peço nessa noite, Pai, que a mesma convicção venha sobre as nossas vidas e os nossos corações, que a mesma convicção venha, Pai, do que é o céu e do que é o inferno, Pai. No nome de Jesus, Deus Santo, que a mesma convicção, Pai, do tamanho que foi aquele sacrifício, Pai, impagável, inatingível, inigualável que Jesus manifestou naquela cruz, Pai, para se tornar a própria salvação para as nossas vidas, Deus Santo. Pai, caia nesse momento sobre as nossas vidas, Pai, e que ao olharmos, Pai, para as vidas aí fora, não olhemos, ó Deus, diretamente, Pai, para o corpo físico, mas, Pai, possamos olhar e almejar e desejar a alma, o espírito daquela pessoa rendida ao Senhor, Deus Santo, em nome de Jesus, Pai, que ao olharmos para as vidas, Pai, não venhamos a olhar, Pai, para a roupa que está usando, Pai, para o que está bebendo ou comendo, mas, Pai, que possamos olhar com os teus olhos de salvação, de misericórdia, de amor, Senhor. Oh, Pai, porque eu bem sei que com os mesmos olhos que o Senhor olha para as nossas vidas, o Senhor olha para a vida deles, porque quando o Senhor olha, o Senhor não nos vê, mas vê a Jesus, porque se o Senhor olhasse para aquilo que nós somos, certamente já teríamos sido, Pai, consumidos, ó Deus. Oh, Senhor, convicção, Pai, convicção, Senhor, convicção de salvação, Pai, amor pela salvação, desejo pela salvação de outras vidas, Senhor. Desejo, ó Deus, de ver uma igreja abarrotada de vidas, Pai, desejo de ver, Pai, famílias inteiras rendidas. Desejo, Senhor, faz queimar, Pai, faz queimar no nosso interior nessa noite, Pai, um desejo de ver uma nação, Senhor, que tem tudo, ó Deus, para viver um tempo terrível, Pai, uma nação ser mudada pela boca, pela intercessão dos teus filhos, Deus Santo, em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos, abre, Senhor, os nossos corações, para olharmos para o governo corrupto, como que está nesse momento, e enxergarmos que eles também, Pai, são merecedores, eles também, Senhor, necessitam, Pai, da salvação, Senhor. Em nome de Jesus, Deus Santo, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra diz, Pai, que Saulo era um homem terrível, e o Senhor um dia, Pai, alcançou o coração